Em 12 de maio de 2020, o Ministério Público da Comarca de Januária impetrou na Justiça uma ação civil contra o município de Januária para a retirada da Praça Tiradentes do Centro Especializado para Enfrentamento do Covid-19. A decisão da Justiça ocorreu em 29 de maio e no dia 18 de junho o município foi intimado a obedecer o resultado. Nessa semana, o prefeito Marcelo Félix cumpriu a determinação e o promotor de justiça explica o motivo da liminar. Dr. Alessandro Rogério Dias Oliveira fez um resumo inicial da ação civil impetrada contra o município. Foi instalado no centro de Januária, na Praça Tiradentes, um centro de enfrentamento ao Covid-19. Esse centro ele tem um projeto, e esse projeto ele deixa muito claro que o propósito daquele centro é justamente atender pacientes com coronavírus. Isso nem mesmo a prefeitura nega, isso foi vinculado. Qual que era o grande problema? Foi verificado que, inclusive a partir de reportagem trazida pela própria TV Norte, vinculada no dia 30 de abril, essa reportagem está à disposição do público em geral, onde se pode verificar uma grande aglomeração ao entorno desse centro especializado. Então, nós não estamos falando de uma aglomeração pontual de um dia ou de outro. São aglomerações recorrentes que elas decorrem, sobretudo, pela distribuição de benefícios pela Caixa Econômica Federal. No dia 17 de abril foi feita uma reunião entre o Ministério Público, a Prefeitura e a GRS, que é a Gerência Regional de Saúde aqui de Januária, expondo esses problemas e essa preocupação do Ministério Público. Por quê? Nós tínhamos ali no centro da cidade um ambiente, uma instalação proposta a atender pacientes com Covid e, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma alta concentração de pessoas ali ao redor. A preocupação era que pacientes que chegassem com síndromes gripais, entre elas o coronavírus, pudessem contaminar de maneira massiva, de maneira coletiva, toda aquela população que se aglomera naturalmente e todos os dias. Isso não é novidade, isso não é por ser tempos de coronavírus, isso naturalmente acontece. E com isso contaminar um número indeterminado de pessoas. No dia 4 de maio, eu pedi um oficial do Ministério Público que fosse até a Praça Tiradentes e certificasse o que ele encontrasse lá. E, de fato, mais uma vez se encontrou aglomerações. Então, se notou que as sugestões de providência sugeridas, feitas pelo município, de isolamento da área, de deslocamento da fila da Caixa Econômica Federal, isso não se concretizou e as pessoas continuaram a se aglomerarem em torno do centro especializado. Como a solução ela não foi alcançada consensualmente, através de um engajamento real, verdadeiro do município, que se prontificou a contactar a Caixa Econômica Federal para que fizesse esse deslocamento da fila, como isso não ocorreu, o que restou ao Ministério Público foi propor a presente ação para evitar que pessoas sãs fossem contaminadas por potenciais pacientes do coronavírus. Então, para se evitar uma contaminação em massa, uma contaminação indiscriminada de pessoas, o Ministério Público entendeu que aquele local onde diuturnamente, naturalmente se aglomeram pessoas, não poderia continuar ali o centro especializado. E justificou o que a administração de Januária defendia, que seguia a recomendação do Ministério da Saúde para a instalação do Centro Especializado para Enfrentamento do Covid-19. Eu pude perceber que o município se manifestou logo após essa decisão, informando de que estaria obedecendo todas as recomendações do Ministério da Saúde, que foram trazidas através da portaria 1445. Só que eu digo o seguinte: maior do que a portaria é a Constituição Federal e a lei do SUS. E tanto a Constituição Federal quanto a lei do SUS destacam a necessidade de se prevenir qualquer doença, qualquer moléstia. Então, eu peço licença aqui para ler o artigo 198 da Constituição Federal, o artigo 198, inciso 2, que ele diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde
integra uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. O inciso 2 diz o seguinte: atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Então, qualquer medida sanitária que se busque adotar, primeiro o gestor público ele tem que se voltar à prevenção. E o Ministério Público concluiu que, estando naquele local, o centro especializado, não se estaria prevenindo que novas pessoas se contaminassem. No mesmo sentido da Constituição Federal, é a Lei 8080, que é a Lei do SUS, no seu artigo 5º, inciso 3, também destaca a necessidade de se adotar medidas preventivas, assim como o artigo 6º, que diz o seguinte: entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detenção ou prevenção de qualquer mudança nos fatos determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Resumindo, o Ministério Público concluiu que o centro especializado fixado naquele local, com a aglomeração de pessoas que se dá em decorrência da Caixa Econômica, de outros órgãos públicos e dos comércios que já foram reabertos naquele local também, as pessoas que naturalmente por lá transitam e se aglomeram estariam expostas à contaminação indeterminada ali por cruzarem com pacientes do coronavírus. A área não foi isolada e aquele centro estaria expondo pessoas saudáveis à possível contaminação. O promotor esclareceu que solicitou do Poder Judiciário que o município encontrasse outro local adequado para o atendimento a pessoas com sintomas de coronavírus e não o fechamento por completo da tenda. Quando o Ministério Público ele pediu que fosse retirado do centro especializado, que fosse retirado da Praça Tiradentes o centro especializado, ele não determinou, ele não pediu simplesmente o fechamento. Ele sugeriu, inclusive, que ele fosse instalado em um outro local, obviamente com a demonstração de viabilidade nos autos para se evitar os gastos inúteis de recursos públicos. Existem outros espaços, como por exemplo, parques de exposição, que estão dentro da cidade, parque de exposição, o próprio estádio municipal, escolas que se encontram temporariamente com suas atividades suspensas. Por que eu diria escola? Porque ali você já tem um muro de isolamento desses locais, o contato das pessoas, dos transeuntes com esses locais é menor, né? Então, quem vai escolher esse local é o município. Agora, precisa ser um local onde haja uma aglomeração menor de pessoas, ou que não haja aglomeração de pessoas, como ocorre no miolo do centro da cidade, lá na Praça de Tiradentes, e as pessoas sãs não estejam expostas à contaminação por pessoas que já estejam com coronavírus. Em contato com a administração de Januária, fomos informados que o município recorreu, porém a Justiça indeferiu o pedido. A Secretaria Municipal de Saúde ainda está organizando com a sua equipe como serão feitos os procedimentos e ações para a continuidade do atendimento ao Covid-19. Porém, informa que a telemedicina continua com seu atendimento normal.